Olá meninas, bem-vindas ao meu canal mais uma vez. Hoje nós vamos fazer mais um panorama bíblico, o panorama bíblico de 2 Samuel. Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia The Purpose Book. A linguagem é Almeida século 21, tá? Vou abrir aqui em 2 Samuel. Na página inicial tem o versículo de 2 Samuel 22, 2, que diz assim: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Aqui na introdução, né, de cada livro, nós temos o autor, conteúdo, principal propósito do livro, como Cristo é revelado no livro e versículo-chave, tá? Que eu quero comentar com vocês a resposta, né, dessas perguntas e também fazer um breve comentário do que se trata o livro como um todo e o que a gente pode aprender para a nossa vida através do livro de 2 Samuel, tá? Então, o autor ele é desconhecido. Alguns estudiosos sugerem que é Zabude, o filho de Natã. Esse livro também inclui os escritos de Natã e de Gade. O contexto conta a história do povo de Israel sobre o reinado de Davi, que durou 40 anos. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao 4, que conta a história de Davi como rei da tribo de Judá, quando ele reinou em Hebrom por 7 anos. A segunda parte, dos capítulos 5 a 24, quando Davi se torna rei de todo Israel, e ele reinou por mais 33 anos. Então, ao todo, ele reinou por 40 anos. Do capítulo 5 ao 10, conta as realizações e a glória de Davi. Do capítulo 11 a 18 e o 24, as fraquezas e os fracassos de Davi. O 2 Samuel é a continuação do livro de 1 Samuel. Davi é escolhido para ser rei em Israel e por meio do qual o Messias Jesus Cristo viria mais tarde. No contexto também conta a história de que Deus escolheu Davi, né, para que da sua descendência viesse Jesus. Então, o reinado de Davi duraria eternamente através de Jesus Cristo. O principal propósito do livro é registrar a história do reinado de Davi, demonstrar a efetiva liderança de Davi em obediência a Deus, retratar Davi como um líder ideal em um reino imperfeito e prenunciar a Cristo, que será um líder ideal para um reino novo e perfeito. Como Cristo é revelado no livro? Jesus é revelado como um rei eterno e descendente de Davi, o verdadeiro rei e soberano. Os versículos chaves estão em 2 Samuel 5:12 e 2 Samuel 7:12 a 13, 12 e 13. Vamos lá no capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel e engrandecido o seu reino por amor do seu povo de Israel. O outro versículo-chave está em capítulo 7 e é o versículo 12 e 13. Quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor para a tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. O livro de 2 Samuel, ele é a continuação do livro de 1 Samuel. Lembra que o livro de 1 Samuel, lá no capítulo 24, acaba com a guerra, né, de Saul contra os filisteus, de Israel contra os filisteus, onde Saul e seus filhos, Jonatas e mais outros 2 filhos, morrem na guerra. Aí Davi consulta Deus e fala para o Senhor: eu devo ir para Israel? Não devo ir para Israel? Para qual lugar eu vou? E aí Deus fala para Davi ir para Judá, ir para Hebrom, porque Judá era a tribo de Davi, né? Então, ele chegando lá, o povo da tribo de Davi unge ele como rei, e ali ele fica 7 anos como rei em Hebrom. Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele pega Esbozete, que era o único filho de Saul que não estava na guerra e que, né, continuou vivo, e coloca esse Esbozete como rei de Israel, do restante
das tribos de Israel. Só que esse Esbozete, ele era muito fraquinho. Quem mandava, na verdade, era o Abner. O Abner que mandava em Esbozete. Só que depois, Joabe, que era o comandante do exército de Davi, acaba matando o Abner. E aí também outros homens vão e matam Esbozete também. Então, Davi acaba se tornando rei nessa hora nas outras tribos de Israel, do restante de Israel. E aí ele reina por mais 33 anos. Quando ele vai se tornar rei do restante de Israel, ele é ungido pelos anciãos do povo. Então, Davi, ele é ungido 3 vezes. Ele é ungido em 1 Samuel por Samuel, quando ele ainda era um menino, né, um jovem. Depois, quando ele se tornou rei em Hebron, o pessoal da tribo de Judá ungiu ele também como rei, e depois, agora, como rei de Israel, pelos anciões do povo. Então, sobre o reinado de Davi, o Senhor fez a nação prosperar, derrotou seus inimigos e ampliou suas fronteiras. Davi conquistou todas as terras que faltavam ser conquistadas pelas tribos de Israel. Em todas as pontas, todas as fronteiras ali ao redor de Israel, ele foi conquistando. Então, norte, sul, leste e oeste de Israel, ele foi conquistando ali todos os territórios e ampliando suas fronteiras. Davi conquistou Jerusalém, que era dos jebuseus, e fez de Jerusalém a sua residência. Ali ele tornou ela a capital do reino. Então, Jerusalém passou a ser capital de Israel. E aí trouxe a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança estava esquecida. Ninguém lembrava mais da Arca da Aliança. Então, Davi foi lá, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, fez uma tenda semelhante ao tabernáculo e colocou a Arca da Aliança ali. E ali começou, então, a adoração ao Senhor, né? Voltando, né? Todo o costume de sacrifícios, de louvores, de culto mesmo ao Senhor, tá? Feito ali naquela tenda que era como o tabernáculo, pelos sacerdotes ali naquele local. Davi foi retratado como um representante genuíno, porém imperfeito, né? Ele tinha seus pecados, ele tinha suas falhas, teve seus erros, mas ele sempre pedia perdão para o Senhor, ele sempre se arrependia e sempre buscava estar em comunhão com o Senhor e em obediência. Então, seu reinado veio a servir de padrão para os reinados posteriores. Além disso, Deus fez uma aliança com Davi, prometendo-lhe que da dinastia dele, que a dinastia dele nunca teria fim e que da sua descendência viria o rei eterno, que viria governar todas as nações e, na verdade, viria governar todas as nações. E, na verdade, a linhagem de Davi continuou sem interrupção até a chegada do Messias, né? Até a chegada de Jesus, que Jesus era chamado filho de Davi. Então, esta aliança davídica é um dos acontecimentos mais importantes do Antigo Testamento, pois diz respeito ao reino eterno e universal de Cristo. Aqui eu tirei uma cópia de uma Bíblia de estudo minha, onde tem os lugares-chave de 2 Samuel. Então, aqui em Hebron, após a morte de Saul, Davi mudou-se da cidade dos filisteus, né, que ele estava em Ziclag, para Hebron, onde foi coroado rei pela tribo de Judá. Porém, o restante de Israel apoiava o filho de Saul, Esbozete, a quem fizeram seu monarca em Manaim. Como consequência, houve uma guerra entre Judá e os demais tribos, até que Esbozete fosse morto. Então todo o povo reconheceu Davi como seu rei e prometeu-lhe lealdade. Jerusalém, uma das primeiras batalhas de Davi como rei, foi travada em Sião. Em Jerusalém, uma das primeiras batalhas de Davi como rei foi travada em Sião, né, que depois se tornou Jerusalém, e o filho de Jessé e suas tropas tomaram a cidade de surpresa, e ela se tornou a capital do reino. Foi para lá que Davi levou a Arca da Aliança e onde fez um pacto especial com Deus. Em Gate, os filisteus eram constantes inimigos de Israel. Apesar disso, ofereceram refúgio a Davi enquanto precisou esconder-se de Saul. Mas, quando o rei morreu e o filho de Jessé tornou-se monarca, os filisteus planejaram derrotá-lo. Em uma batalha nas proximidades de Jerusalém, Davi e suas tropas expulsaram-nos, que, no entanto, não foram completamente dominados, até que o rei conquistasse a sua maior cidade. Moabe. Durante a época de Juízes, Moabe controlava muitas cidades de Israel,
exigia o pagamento de pesados tributos, e Davi conquistou Moabe, em troca exigiu-lhe pagassem. Davi conquistou Moabe e em troca exigiu que lhes pagassem tributos. Em Edom, embora os edomitas e israelitas fossem descendentes do mesmo ancestral, Isaac, eram inimigos de longa data. Davi derrotou os edomitas e os obrigou a pagarem tributos também. Em Rabá, os amonitas insultaram a delegação de Davi e transformaram uma missão de paz em uma inflamada operação de guerra. Eles recrutaram tropas da Síria, mas Davi derrotou essa aliança, primeiro em Elã, depois em Rabá, a capital. Aqui tem todas as referências dos capítulos em que foi acontecendo, ó. Manaim, Davi conquistou grandes vitórias nos campos de batalha, mas teve problemas em casa. Seu filho Absalão incitou uma rebelião e coroou-se rei em Hebrom. O filho de Jessé e seus soldados fugiram para Manaim. Ao atender conselhos imprudentes, Absalão mobilizou seu exército para lutar contra o seu pai. Bosque de Efraim. O exército de Absalão e de Davi enfrentaram-se no bosque de Efraim. Os cabelos do filho do rei ficaram presos em uma árvore e Joabe, general de Davi, encontrou-o e o matou. Com a morte de Absalão, a rebelião terminou e o filho de Jessé foi novamente recebido em Jerusalém. Abel-Bet-Maaca. Sebá também incitou uma rebelião contra Davi. Ele fugiu para Abel-Bet-Maaca, porém Joabe, com uma pequena tropa, sitiou a cidade. E os habitantes dessa cidade o mataram. A vitória de Davi estabeleceram o alicerce para o reinado pacífico de seu filho Salomão. O que a gente pode aprender, né, dentre todas as histórias? Quais as lições que podemos aprender com o livro de Davi? A gente pode aprender a importância, a paciência e a dependência de Deus que Davi tinha para que as promessas de Deus se cumprissem, né, na sua vida em relação à sua ascensão como rei, porque desde que ele foi ungido por Samuel até ele se tornar rei, demorou muito tempo. Depois ele ficou rei como Hebrom, só em Hebrom, por 7 anos, para depois ele se tornar rei sobre todo Israel. E mesmo assim, depois que ele se tornou rei de Israel, ele ainda teve problemas com seu filho, né, Absalão, e teve problema com Sebá também, que foi o outro, que quis tomar o trono dele. Então, Davi, ele teve uma dependência total de Deus, de que Deus iria honrar, de que Deus cuidava dele, de que Deus protegia ele, e paciência, né, para esperar Deus cumprir todas as promessas que tinha para a vida dele, né? Ele confiou muito em Deus. Também aprendemos a disciplina de Deus sobre o pecado de seu povo. Mostra-nos que apesar da iniquidade ser perdoada quando há genuíno arrependimento, algumas vezes o Altíssimo permite que as consequências do erro sejam colhidas para o nosso aprendizado. Então, Davi abandonou seus propósitos de rei e de líder em tempos de guerra. Sua ambição pela prosperidade e pelo conforto levou da vitória ao tormento. Por ter consentido o adultério com Betseba, sofreu as consequências do seu pecado, que destruíram sua família e sua nação. Então, o que aconteceu, né? Davi deveria estar na guerra, não estava, ficou em casa. E nessa dele ficar em casa, ele ficou ocioso, ele estava dormindo, aí ele acordou do seu sono, né, da sua siesta da tarde, e viu Betseba tomando banho do lado de fora, né, da casa dela. E ele fica apaixonado em Betseba e manda chamar ela. Só que ela era casada com Urias, um dos generais lá do exército dele. E aí ele acaba engravidando Betseba e para ocultar, né, o seu pecado, ele faz de tudo para que Urias, né, passe a noite com a sua mulher. Só que em época de guerra, os soldados eles não dormiam com a sua esposa. Eles ficavam mesmo em abstinência sexual durante todo o período da guerra. Porque como a guerra ela era uma guerra também religiosa, né? Então é como se eles ficassem ali puros para Deus e também fortes o suficiente para lutar ali na guerra. Então ele não ia. Davi fez de tudo para que ele passasse uma noite com a Betseba e Urias não ia. E até que Davi decide botar ele na frente da batalha e acaba morrendo na batalha. Então Deus fica muito triste, fica muito bravo com essa atitude de Davi, até mostrar para Davi que Davi tinha feito errado. Aí Davi vê que ele fez errado, que ele tinha feito errado, se arrepende, pede perdão para Deus. Só que aí o que acontece? Deus permite, né, que o filho dele, desse adultério, acabe morrendo.
E depois Deus abençoa os dois, eles se casam, né? Deus abençoa os dois com mais um filho, que é Salomão. E o Salomão é que é escolhido como rei, né? Para ser substituto de Davi no reinado. E ele até o nome Salomão é o amado de Deus. Só que Salomão não era o primogênito de Davi, né? Ele tinha o Aminon, que era o primogênito, depois vinha Absalão, e depois que vinha Salomão. Como Davi tinha várias mulheres, ele tinha filhos com várias mulheres. Então, eram assim, meio irmãos, né? Tinham irmãos mesmo, que eram filhos da mesma mãe com Davi, mas tinham meio irmãos, que eram de mães diferentes com Davi. Aí nessa, Aminon, que era o primogênito, ele fica apaixonado pela meia-irmã Tamar, e só que ele acaba estrupando ela. E Davi não faz nada. Davi simplesmente ignora. Só que o Absalão, que era o irmão mesmo de Tamar, né, por parte de mãe e pai, ele guarda aquilo dentro do seu coração. Depois de 2 anos, ele, na festa da colheita, ele chama Aminon e mais outros irmãos deles lá, né, que Davi tinha um monte de filho, para poder ir nessa festa. E arma tudo para matar Aminon. Ele acaba matando Aminon. E Davi também não faz nada. Aí Absalão foge para a terra do seu avô e fica lá por 2 anos. Até que Joabe, que é o comandante do exército de Davi, fala com Davi. O Joabe, ele arma tudo com uma mulher, né, que era boa de encenação e faz Davi ver que ele precisava trazer o filho dele de volta. Aí ele traz Absalão de volta. Só que Absalão, muito esperto, ele queria tomar o reino de Davi. Então ele arma tudo, vai para Hebron, e lá em Hebron ele se declara rei, porque Hebron era a sua cidade, ele nasceu em Hebron, o Absalão. Então ele já tinha ali os seus amigos, já tinham muitas pessoas que gostavam dele, foi a oportunidade que ele teve de se declarar rei, de que ele era melhor que Davi como rei, ele era mais justo que Davi como rei. Ele fez a cabeça de várias pessoas, não só em Hebron, como na terra de Israel também. E aí Davi, para não correr o risco de ser morto, e também com isso todos aqueles que estavam do lado de Davi também serem mortos, ele acaba fugindo para Manaim, lá do outro lado do Rio Jordão. Então tudo isso acontece aqui, ó, nesse pedaço aqui. Então, tô tentando explicar assim um pouco mais a fundo para vocês entenderem o porquê que Absalão fez essa revolta aqui, nessa parte desde Manaim, Bosque de Efraim, e depois, né, conta a história final aqui de Abel Bet-Maaca. Davi foge para Manaim, ó, o Rio Jordão tá aqui, ele tá em Jerusalém, ele atravessa o Rio Jordão e vai para Manaim, aqui tinham pessoas que podiam ajudar, né, Davi, dar suprimentos, tudo que eles precisam para também se cuidarem ali, se sustentarem, se defenderem de Absalão. Absalão vem, atravessa também o Rio Jordão atrás de Davi, e aqui no Bosque de Efraim acontece a guerra. Só que esse bosque ele tinha muitas árvores e muitos pântanos. Então, muitos dos soldados acabaram morrendo mais pelas condições da floresta do que pela própria guerra. Aí, nisso, Absalão ele fica preso pelos cabelos. Alguns estudiosos dizem que foi preso pela cabeça num galho. Outros dizem que foi pelos cabelos, porque ele tinha os cabelos muito longos. Ele quase não cortava o cabelo. Isso também é citado na palavra. E nisso, Joabe descobre que ele está preso, tá vivo, mas tá preso, né? Não tem como escapar. E vai lá e mata ele. Só que Davi tinha pedido para que não matasse seu filho Absalão. Ele sempre falava, não façam nada com o jovem Absalão, não façam nada com o jovem Absalão. Mas Joabe, que era seu comandante do exército, vai lá e mata Absalão. Aí Davi chora, pranteia, fica triste. E Joabe pega e fala para ele, poxa, seus soldados que deveriam estar felizes, né, pela vitória, de que você vai continuar sendo rei, e você tá aí pranteando como se tivesse perdido a guerra. Aí Davi acorda e fala, não, realmente eu tenho que voltar para Jerusalém e tomar o meu lugar como rei, né? Quando Davi vai retornar para cá, um tal de Seba, que é esse que a gente falou aqui no último, número 9 aqui, ele também se revolta, fala que não quer Davi como rei, e aí ele quer se declarar rei também, e faz uma rebelião. Só que Davi fala assim, ó, vocês têm que conter essa rebelião antes que vire outra revolução igual a de Absalão. Aí Joabe corre atrás para tentar controlar esse Seba. Ele entra nessa cidade, Abel Bet-Maaca, que é uma cidade fortificada. Como ela é fortificada, tem um portão, eles trancaram o portão e não deixou mais ninguém entrar nem sair. E o povo acaba morrendo de fome e de sede, né? Porque não entra mercadoria, nem sai nada. Aí uma mulher que é dessa cidade, muito sábia, pega e fala, poxa, vocês estão atacando a gente? Nós somos seus irmãos.
E Joabe fala que é por causa desse Sebá, e a cidade entrega esse Sebá, mata ele, né? Entrega para Joabe e acaba-se a guerra. E aí sim, Davi, ele entra, né, no seu reinado e tem paz no seu reinado. Reis, que vai contar o restante da vida de Davi e a parte de Salomão, que vai tomar o lugar, né? Vai ficar ali como descendente no reinado de Davi, que foi realmente o escolhido por Deus para ser rei de Israel. Então a gente aprende com a importância da paciência de Davi, né? Tudo isso, em todas essas situações, em todas essas guerras, ele continua confiando no Senhor, ele continua tendo paciência de esperar as promessas do Senhor se cumprir. E ainda mais que Deus disse, né, que dele viria, de Davi viria, né, um rei eterno, né, que a sua geração iria, né, o reinado passar de geração em geração, né, de descendência em descendência. Então, Davi, ele confiou em Deus. Se Deus falou que eu ia ser rei e que da minha descendência iam vir outros reis, e seria um reinado eterno, então eu vou continuar. Ninguém vai tirar o reinado de mim, eu vou conseguir ser rei. Então, ele teve fé, confiou nas promessas de Deus e teve muita paciência, né, para vencer tudo isso. E a disciplina também de Deus sobre o pecado de Davi. Por quê? Deus perdoou Davi? Deus perdoou Davi do adultério. Mas depois, olha a confusão toda que deu na sua família. Um filho brigando com o outro, um filho matando o outro, um filho querendo roubar o seu reino. Então, quantos problemas são as consequências do pecado de Davi, né? Porque a gente é perdoado por Deus, mas a gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos errados, né? Então, a tentação muitas vezes se instala quando a vida de uma pessoa se encontra desprovida de sentido e objetivos. O pecado, porém, cria um ciclo de sofrimentos que não compensa os prazeres passageiros que lhe oferece. Então, Davi estava ali, sem objetivo. A vida dele estava sem graça. Ele não estava na guerra mais, o reinado já era dele, ele não tinha mais nada para fazer. E aí o que aconteceu? Veio a tentação, que ele ficou olhando a Betseba e acabou caindo em pecado. E a consequência do pecado foram todos esses problemas que vieram depois na sua família. Então, essa é a disciplina de Deus que Deus faz sobre nós. Deus perdoa nossos pecados? Perdoa, mas a disciplina que Ele coloca em nós são as consequências que a gente tem que arcar como responsabilidade dos nossos erros, né? Para que a gente aprenda e não faça mais. Outra coisa que a gente pode aprender com o livro de 2 Samuel: Davi demonstrou igual justiça, misericórdia e imparcialidade tanto para com os familiares de Saul, os inimigos e os rebeldes, como para com os aliados, os amigos e os chegados. E aqui realmente, ele não matou Saul, ele não matou nenhum dos filhos de Saul, nem Esbozete, ele não foi responsável pela morte de Esbozete, ele não foi responsável pela morte de Abner, que era o comandante do exército de Saul. Ele não atingiu ninguém, nem os rebeldes, nem seus inimigos. Ele deixou Deus cuidar, Deus que foi tirando os seus inimigos. Ele não sujou as mãos dele de sangue com os inimigos que estavam ali no reinado, né? Porque Deus tinha falado para ele que ele ia ser rei, então ele não fez com as próprias mãos, ele confiou em Deus e Deus foi dando o reinado para Davi. Então Davi, ele lutou contra os estrangeiros, ele lutou para conquistar terras, as fronteiras ali ao redor de Israel, mas não para se tornar rei. E isso ele não fez. Então Deus que foi dando o reinado realmente para Davi, não foi com as próprias mãos que ele conquistou o reinado. Ele só conquistou ali as fronteiras depois que ele se tornou rei. Então, a justiça de seu governo estava fundamentada em sua fé. Ele era um rei justo para com todos e ele era também um misericordioso. A justiça de seu governo estava fundamentada em sua fé, o seu conhecimento de Deus, a perfeita natureza moral de Deus e o verdadeiro padrão de justiça. Embora Davi tenha sido o mais justo de todos os reis de Israel, ainda assim era imperfeito, porque ele era pecável, ele era como nós, gente. Nós somos imperfeitos. Seu reino de justiça oferecia a esperança de um reino celestial ideal. Essa esperança nunca será satisfeita no coração do homem, até que Cristo, o Filho de Davi, venha e reine para sempre em perfeita justiça. Davi cultuava Deus. Antes de fazer suas escolhas e decisões, só agia mediante o direcionamento de Deus. Então, realmente, antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer batalha, Davi sempre consultava a Deus. Tinha aquele Urim, Tumim, tinha os profetas. Então, ele estava sempre ali
consultando a Deus para fazer o que eu devo fazer, eu devo atacar, não devo atacar, né? Decisões que ele deveria tomar. Davi era obediente, então Deus falava para ele, ia lá e fazia. Seguia a vontade de Deus, confiando em sua proteção e fidelidade. Nos momentos difíceis, seu foco e sua força estavam em Deus, reconhecendo que todo o poder, glória e força que tinha vinha de Deus e não seu mérito próprio. Assim também devemos agir confiando nossa vida em Deus, seguindo o seu direcionamento e reconhecendo o seu senhorio sobre nós. Então é isso que a gente pode aprender com o livro de Samuel. A importância da gente ter paciência para poder cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Então a gente não se afobar e começar a tomar a frente das coisas, não. A gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que é Deus que deve fazer, Deus que vai fazer. Que era o que aconteceu com Davi. Davi sabia que ia ser rei. Deus ia cumprir essa promessa. Então ele foi fazendo a parte dele e Deus foi fazendo a parte que ele tinha que fazer. Davi foi tendo paciência, dependência total de Deus e confiança, assim como nós também devemos ter. Sabemos que nós seremos disciplinados por Deus de acordo com as nossas atitudes. Se a gente fizer escolhas erradas, se a gente pecar, nós vamos arcar com as nossas consequências. Assim como nossos pais, nossas mães também nos educaram, né? Orientando, falando, você fez isso de errado, então agora você vai fazer isso aqui, para você corrigir aquilo que você fez de errado. Então Deus também faz isso com a gente. E também não dar lugar para a tentação. Davi pecou porque ele caiu em tentação. Por quê? Porque sua mente, seu foco não estava na guerra, não estava em cuidar do reino, estava em nada, a mente dele estava vazia. Assim nós também não podemos, né, ficar ali sem fazer nada, porque dá motivo para a gente, né, ser tentado. Davi demonstrou justiça, então ele tratou todos com justiça. Assim também nós também devemos ser justos e misericordiosos com todos. E Davi consultava a Deus, então sempre antes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha que a gente venha fazer, a gente tem que colocar nas mãos de Deus e pedir direcionamento do Senhor, e não tomar as decisões precipitadamente ou no impulso. Sempre depois de uma oração, depois de meditar, depois de refletir, e Deus vai encaminhando, Deus vai dando direcionamento. Então, essas são as lições que podemos aprender com o reinado de Davi no livro de 2 Samuel. Eu falei um pouquinho assim por alto, né, do livro todo, não entrei em muitos detalhes, mas dá para vocês terem uma noção do que se trata o livro, pelo menos das partes mais importantes, né, do livro de 2 Samuel. Como nós estamos estudando lá no meu grupo do WhatsApp a Bíblia em ordem cronológica, o livro que nós vamos entrar agora, no finalzinho de julho para agosto, vai ser o livro de Salmos, tá? Não vai ser 1 Reis. Porque como a gente falou muito, né, agora no 1º e 2 Samuel de Davi, e ele que é o autor da maior parte dos Salmos, então nós vamos entrar em Salmos na ordem cronológica, para depois a gente entrar, tá, nas outras partes da Bíblia. Nossa ordem de leitura e estudo é um pouquinho diferente, é em ordem cronológica. Então, o próximo panorama que eu vier fazer vai ser sobre o livro de Salmos. Então, talvez demore para eu voltar aqui, porque o livro de Salmos é bem grande, né? São 150 salmos que a gente vai ler e estudar. Então, vai demorar um pouquinho para eu voltar aqui e fazer um panorama. Mas o próximo panorama, então, vai ser de Salmos. Obrigada por sempre estarem aqui me acompanhando. Dê um joinha aí no vídeo, compartilhe com aqueles que você acha que querem aprender mais sobre a palavra de Deus e tem dificuldade de estudar a palavra. E até o próximo vídeo, então, com o próximo panorama de Salmos. Deus abençoe a todos. Tchau!